Boa noite! Hoje a gente tem que aprender então como é que se monta um composto iônico. Na última aula nós vimos a gente entendeu como é que existe a ligação iônica e hoje a gente vai só montar esses compostos. Vou dar alguns exemplos para vocês e a gente vai partir para a nossa aula que é basicamente exercitar isso aí, beleza? Vamos lá então. Montagem de compostos iônicos. A gente vai montar aí primeiro o NaCl. O que você tem que lembrar? Metal doa para o ametal. Então tem que identificar na tabela quem é metal, para saber quem doa para quem. Segundo passo, olha as famílias desses elementos, porque sabendo a família, a gente sabe quantos elétrons tem na camada de valência. Sódio é da família 1 ou do grupo 1, e aí um elétron só. Cloro é do grupo 17, são 7 elétrons na camada de valência. O sódio doa o seu elétronzinho aí para o cloro. A partir de agora, nós chamamos de Na mais Cl menos cloreto de sódio, NaCl. Três fórmulas para representar. Eu tenho a fórmula que aparecem os elétrons, a gente chama de fórmula eletrônica. Aqui aparecem as cargas, a gente chama de fórmula iônica. E essa terceira aqui de baixo, em que só aparecem os elementos e a sua atomicidade. Nesse caso, a atomicidade é 1 e 1, então não apareceu. A gente chama isso aí de fórmula bruta, beleza? Segundo exemplo, CaO. Primeiro identifica metal a metal, para saber quem doa para quem. Famílias, para saber quantos elétrons. Cálcio, grupo 2, 2 elétrons. Oxigênio, 16, são 6 elétrons na camada de valência. Os 2 elétrons vão, fecha, CaO. Só que agora a carga do Ca é 2 mais e a do O 2 menos. 2 mais porque doou 2, 2 menos porque recebeu 2. E a fórmula bruta fica Ca. Próximo exemplo. Ks. Quem é metal, quem é ametal, para saber quem dá para quem. Família, para saber a quantidade de elétrons. Então, oxigênio, enxofre 16, vão ser 6 elétrons. E aqui a gente tem um probleminha, né? Porque quem recebe tem que ficar com 8. O enxofre recebe apenas 1 e fica com 7. E o potássio só tem 1 elétron. O potássio doará esse outro elétron para o enxofre e ele fica com seus 8 elétrons na camada de valência, enquanto que os dois potássios ficam com seus 8 na camada de baixo. Como é que fica a fórmula? Muda um pouquinho, olha lá. K2, por que K2? Esse 2 aí embaixo é o índice, né? Ou atomicidade. Ele explica que tem dois átomos de potássio nesse composto, né? 2 íons potássio são formados. E aí, esse maisinho fica ali por cima do potássio e o S só receberam 2 elétrons, então S2 menos esse 2 fica lá em cima, sobrescrito, porque ele é a carga. E a fórmula bruta fica K2S. Desaparecem as cargas. Próximo exemplo, CaF. Metal a metal, para saber quem doa para quem. Número de elétrons olhando as famílias. Cálcio grupo 2, flúor 17. E aí o cálcio doa 1, fechou o flúor, mas o cálcio ainda tem um elétron para doar. Vem outro átomo de flúor para receber esse outro elétron. A fórmula iônica, né? Vou ficar na frente ali, não consigo tirar da frente, mas é Ca2+, ele doou 2 elétrons, F menos, e aí o Fzinho menos em cima e um 2 embaixo do F, para dizer que foram utilizados 2 átomos de F, e a fórmula bruta fica CaF2 embaixo. Então, vou dar mais alguns exemplos para vocês montarem na nossa aula de ciências que começa agora.